Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, meninas! Sejam bem-vindas! Bom dia, Cibele! Bom dia, Dani! Bom dia, Érica! Meninas, hoje é dia de Clube do Livro, quebrando o hábito de ser você mesmo. Vamos lá? Bom, aqui a gente ainda está, deixa eu só confirmar o capítulo aqui, para quem quiser acompanhar pelo livro. Nós estamos no capítulo 8, tá? Aqui lá na página 228, dessa versão aqui. O que acontece? Aqui ele vai falar sobre a meditação, indo além da mente analítica. E aqui ele faz novamente uma explicação, então ele diz que nós temos uma mente, e nessa mente, 5% é a nossa mente consciente, que é aquela mente do raciocínio lógico, da razão, né? Aquela mente mais de aprendizado, de planejamento, tá? E 95% é a nossa mente subconsciente, ou seja, tudo aquilo que a gente já faz no automático, aquilo que a gente sabe, nossos hábitos, nossos comportamentos. E aqui ele diz, é possível alterar conscientemente as suas ondas cerebrais do estado de beta alto para alfa e teta. Como nós ficamos alguns dias sem fazer o Clube do Livro, por causa das férias, eu vou revisar essa parte com você rapidinho, das ondas cerebrais, vocês lembram? Beta alto é aquele quando você está muito agitada, extremamente agitada, ansiosa, preocupada, ou seja, você está naquele nível de estresse, né? Tentando sobreviver. E aí tem o beta médio, beta baixo, que é quando você está desperta normal, tá? E depois de beta, você vem descendo, né? Depois de beta vem para alfa. Alfa é o quê? É o nosso estado de relaxamento. Ou seja, quando você está tomando um banho, então é o momento que você consegue ter criatividade, que você está relaxada, tá? Depois nós descemos para a onda cerebral teta. Qual que é essa onda cerebral? É aquela que a gente está quase adormecendo, né? Que a gente está meio sonolenta. Essa onda ela é excelente para a gente fazer reprogramação mental. E depois de teta, a gente desce para delta. Delta é aquele sono profundo, pesado, então ela é extremamente lenta. Beta alto já é extremamente rápida, tá? Então aqui ele diz, nós podemos mudar conscientemente de beta para teta, que é onde a gente quer fazer a reprogramação. Você pode se treinar para subir e descer na escala das ondas cerebrais. Ao fazer isso, você abre as portas para uma verdadeira mudança pessoal. Você entra no domínio da mente consciente, ou seja, quando você consegue sair de beta, que é o estado de sobrevivência, e ir para teta, que é entrar no subconsciente, a gente brinca que é a terra mágica, né? Você consegue alterar aquelas coisas que você deseja, ou seja, aquelas associações negativas por associações positivas. Durante a meditação, quando você fecha os olhos, o input do mundo externo é reduzido. Ou seja, o que é o input? Tudo aquilo que vem de fora para dentro, todas aquelas informações que a gente recebe. Lembra que o que acontece? Todas essas informações a gente sente através dos sentidos. E 80% dessas informações vem do nosso campo visual. Então, por isso que quando a gente fecha os olhos, a gente reduz 80% dessas informações externas, tá? Por isso que é muito importante. Você pode observar que todo o processo de meditação, visualização, pede para fechar os olhos. Por quê? Porque você já barra ali 80% dessas informações. E aí você consegue se concentrar melhor no interior. Quando isso acontece, quando você fecha os seus olhos, seu neocórtex tem menos coisas para pensar e analisar. Você diminui o volume nos circuitos do cérebro que processam tempo e espaço. E isso permite as ondas cerebrais desacelerarem naturalmente para alfa. Então, quando você reduz essa quantidade de informação que chega até você, quando você fecha os olhos, naturalmente você começa a ir para alfa, que é um estado mais tranquilo, mais relaxado, mas ainda está desperta e criativa, tá? Você está migrando de um estado de sobrevivência para um estado mais criativo. O seu cérebro naturalmente se recalibra para um padrão de ondas cerebrais mais ordenadas e coerentes. Porque em beta, normalmente, ela tá mais desordenada, mais bagunçada, principalmente se estiver em beta alta. Aí tá uma confusão danada, né? Tá o caos, o estresse ali. Agora, depois que você fecha os olhos, naturalmente, o seu corpo, ele vai acalmando, ele vai relaxando, porque aquelas informações ali, ele não tem mais do campo visual.
Ou seja, você sai da agitação, você deixa de focar no externo para você começar a focar internamente, naquilo que você deseja. Uma das últimas etapas da meditação, se você continuar praticando, é migrar para a frequência de onda teta, ou seja, aquela que a gente mais deseja, né? Essa aqui, ó. Quando o seu corpo está adormecido, mas a sua mente está desperta. Por que isso acontece? Normalmente é quando você está cansada, sonolenta, então seu corpo ele já está em repouso, ele já está pronto para dormir, mas a sua mente ela está ali tentando, né? Ela está ali conversando com você, você não consegue dormir, ou seja, você está com a mente um pouquinho desperta ainda, mas você está sonolenta. Então esse é o modo teta, tá? Aí ele diz aqui, essa é uma terra mágica. Você atinge um sistema mais profundo do subconsciente e é capaz de mudar imediatamente as associações negativas para outras positivas. É nesse momento que você consegue fazer isso, tá? De você conseguir trocar aquilo, tudo, pensamentos, sentimentos negativos, por coisas positivas. Seu corpo está, de certa forma, adormecido, ou seja, não há mais resistência. Em teta, o corpo não está mais no controle e você está livre para sonhar, mudar programas subconscientes e finalmente criar aquilo que você deseja. Quando o corpo não está mais gerindo a mente, o funcionário não é mais o patrão. O que ele diz aqui? Por quê? A mente é o patrão, é ela que comanda tudo. E o corpo é o funcionário, o corpo ele só obedece os comandos. Só que quando a gente está agindo no subconsciente, que é 95% da nossa mente, a gente já faz tudo no automático. Então quem comanda? O funcionário. Então ele diz que quando a gente consegue desligar o corpo, aí não é o funcionário que manda mais, aí é a mente. Então a gente pode fazer de forma consciente aquilo que a gente deseja. Ou seja, mudar aquelas coisas que a gente deseja de forma consciente. Aí aqui ele diz, quando você vai dormir, pensa, chegou a noite, tá? Você teve um dia de trabalho normal, chegou a noite. Quando você vai dormir, você vai escalando não, você vai diminuindo, na verdade você vai reduzindo a marcha. Pensa como se fosse dirigir, você vai reduzindo a marcha. Então você está em beta alta, ou seja, você saiu daquela correria do dia a dia e aí você começa a passar para teta, vai relaxando. Aliás, para teta não, para alfa você vai relaxando um pouco mais, depois de alfa você desce para teta e de teta você reduz mais a marcha e vai para delta, que é o sono profundo. E o contrário, quando você está acordando, você vai aumentar a marcha do carro. Então, ou seja, você está no sono profundo, que é em delta, aí você vai para teta, né? Que teta é o sonolento. Depois você vai para alfa, que tá tranquilo, relaxado ainda. E depois que você vai para beta, beta alto. Então, é assim, ao anoitecer, você reduz a marcha. E ao amanhecer, você aumenta a marcha. Há 2 momentos em que a porta para a mente subconsciente se abre, quando você vai para a cama à noite e quando você acorda para amanhã. Por isso é uma boa ideia meditar pela manhã ou à noite, pois será mais fácil deslizar para o estado teta. Então, por isso que muita gente fala, faz sempre a meditação, a afirmação logo ao acordar, ou então antes de dormir, porque é o momento que você consegue acessar mais facilmente o seu subconsciente, tá? Que a sua mente desperta, ela tá ali, ó, desligando um pouquinho, ou seja, ela não tá tão crítica e que você consegue acessar o subconsciente. Porque você conseguindo acessar ele, qualquer informação que você manda pra dentro, ele aceita. Qualquer comando que você manda pra dentro. A meditação no meio do dia pode ser difícil, especialmente se você trabalha em um escritório movimentado, cuida de uma casa com crianças. Nessas horas, você pode estar no meio de beta alto e isso pode exigir mais esforço para passar pela porta. Pensa, você está olhando criança, você está olhando um idoso, você está olhando qualquer pessoa. Ou então você está lá arrumando a casa, você está com panela no fogo. Você acha que você vai conseguir concentrar naquele alto grau de estresse, de atenção? Ou seja, você está extremamente esperto, ou seja, você está no escritório trabalhando e aquilo ali está uma agitação no escritório. Então, vai ser mais difícil. É possível? É possível. Mas vai ser mais difícil. Vai demandar uma energia e um esforço maior seu para você conseguir descer para a teta, tá? Então, por isso que ele sempre orienta. Faz pela manhã, ao acordar, ou à noite. Isso é todas as pessoas que falam sobre meditação, visualização, sempre indicam esses momentos que são os mais propícios. Aí aqui o que acontece? Ele fala sobre a função de ondas cerebrais. O que é essa função? O que ele fala? Quanto mais consciente você está, ou seja, quanto mais desperta, quanto mais alerta você está, mais em beta você está.
né? Mais alto você está ali, ó. Mais a frequência rápida você está. Quanto mais lenta, quanto mais sonolenta você está, mais você está no subconsciente, tá? Então, é naquele momento que você está adormecendo. Ou seja, você está mais baixo, você está com a onda cerebral mais baixa, mais lenta, mais pesada, tá? Você primeiro treina para fazer o seu corpo relaxar, mas também mantém a mente focada. Quando começa a dominar essa habilidade, o objetivo final é deixar o corpo adormecer, enquanto a sua mente permanece desperta ou ativa. É isso que nós acabamos de falar agora. Quando você está em beta, o que ele orienta a fazer para você meditar? Com a coluna ereta, feche os seus olhos, faz uma série de respirações conscientes, faz respiração profunda, porque isso relaxa mais ainda, e se volta para o seu interior. Então, o passo é esse, tá? Quando você está em beta muito alto, o que você faz? Fecha os olhos, respira profundamente, mantém a coluna ereta e começa a olhar para o seu interior. Só aí você já vai relaxar e vai sair de beta. Aí ele diz, naturalmente você sai do sistema nervoso simpático, que é aquele de luta, fuga, sobrevivência, e vai para o parasimpático, que é aquele de descanso, de relaxamento, é onde começa a normalizar suas ondas. Você sai da fisiologia de emergência para o sistema de construção de projetos. À medida que o corpo relaxa, as ondas cerebrais naturalmente começam a migrar para alfa. Você não precisa nem fazer esforço, elas já vão migrar. A meditação altera seu cérebro para um padrão de onda mais coerente e organizado. Então, quando você medita, o que você está tentando fazer? Acalmar, relaxar. Então, quando você faz isso, você equilibra, você harmoniza as suas ondas e o seu corpo. Então, você começa a deixar ele de forma mais coerente e organizado, tá? Você sai do foco dos três grandes. Quem são os três grandes? Quando você está focando no externo, que é o corpo, o espaço e o tempo. E você começa a se sentir mais conectada, mais inteira e equilibrada. E experimenta emoções mais elevadas nesse momento, como, por exemplo, a confiança, a alegria, a inspiração, a gratidão. Quando o cérebro está estressado, é como uma orquestra inteira tocando mal. Você imagina o caos, a bagunça, quando você ouve vários instrumentos, cada um tocando de um jeito, de forma desorganizada, cada um numa altura, uma zona, né? Aquilo gera um estresse, até agonia, se ouvir. E ele diz aqui, a mente estará fora do ritmo, desequilibrada e desafinada quando isso acontece. Isso é quando você está em beta alto, tá? Ou seja, quando você está estressada, agitada. Então tá tudo fora do ritmo, tá uma zona, uma bagunça total dentro do seu cérebro e inclusive no seu corpo todo. Aí ele diz, a sua função é tocar uma obra-prima. Ou seja, tudo afinado, tudo alinhado, né? Todo mundo quer uma obra-prima, tudo perfeito, né? A sua vida organizada, a sua vida afinada, alinhada, harmonizada, entende? Porque só quando você está de forma organizada, só quando a sua vida está organizada, ordenada, né? Quando você está nessa posição que a abundância e a prosperidade chegam. A abundância e a prosperidade não ficam na bagunça e no caos. E aqui ele diz, se você persevera, chegará um momento em que eles se renderão a você como líder e tocarão como uma equipe. Ou seja, se você persevera na meditação, chegará um momento que você vai conseguir, todo o seu corpo vai se alinhar para aquilo que você deseja. Mas você precisa perseverar, porque tem um tempo de progresso, lembra? Tudo tem seu tempo. Sua atenção, ela sai do estado escasso, limitado, excessivamente focado, obsessivo, com pensamentos de sobrevivência, daqueles de necessidade básica, migrando para pensamentos mais abertos, mais inspiradores, mais holísticos, tá? Que é quando você pensa no todo, quando você é o todo. Migrando para... presentes, ordenados, criativos e simples. Então, você passa para esse estado. Você sai da bagunça, do estresse, para ir para algo mais ordenado, mais criativo, mais simples, ao invés de ser tão complexo, igual ao caos. Esse é o estado de ser natural que deveríamos viver, mas nós não vivemos. A maioria das pessoas, a maioria de nós, vive no caos, na correria do dia a dia, no estresse, cheio de coisa para lidar. A maioria. Ele diz que o normal, que o natural deveria ser viver de forma ordenada e organizada. Mas não é isso que acontece.
E isso se chama sincronicidade. O cérebro trabalha em harmonia. Aí aqui ele mostra dois cérebros. Ele mostra um cérebro que fala, por exemplo, um cérebro que ele está pensando o tempo todo assim: me sinto completa, amo a minha vida, sou autêntica, me sinto limpa, confio no universo. Ou seja, é um cérebro que ele está pensando de forma o tempo todo ordenada, coordenada, de forma integrada, como um todo, né? Ele está equilibrado e está em harmonia, porque tudo está perfeito, tudo está organizado, está feliz, né? E aí ele mostra o outro cérebro, que é o cérebro que está desequilibrado, que é aquele que fala assim: não consigo dormir, ninguém me ama, me sinto doente, tô com dor nas costas, não tenho dinheiro suficiente, não tenho tempo, tô sem energia. Ou seja, cada hora um problema e aquilo ali vira um caos, vem informação de todos os lados. Ou seja, totalmente desequilibrado, desintegrado. Tá cada um para um lado, cada um tá pensando aqui nos seus problemas, entendeu? O cérebro coerente, ou seja, aquele cérebro que está organizado, ele prepara o terreno para a cura. Naturalmente. Quando tudo está organizado, o próprio corpo, ele se auto-recupera, se auto-regenera, se auto-cura, tá? O novo sinal ordenado do cérebro para o corpo organiza os diversos sistemas em homeostase. O que é a homeostase? Ele integra o todo, todos, por exemplo, os seus órgãos. Ele faz a integração de todos os órgãos. Todos trabalham em equipe, de forma organizada e ordenada. O sistema cardiovascular, digestivo, imune e todos os demais entram em coerência. Quando o sistema nervoso se recalibra, toda a enorme quantidade de energia que era necessária para a sobrevivência agora pode ser utilizada para a criação. Gente, você imagina o tanto de energia que você gasta quando você está no caos. É o dobro que você gastaria, por exemplo, para você fazer uma criação. Você gasta muita energia quando você está no caos. Então, você imagina você pegando essa energia e aí você está de forma organizada aqui e usando aquela quantidade de energia para você criar alguma coisa. A intensidade é muito alta, é muito rápido até para você criar, tá? Então, ele mostra isso aqui. O corpo começa a se curar quando você começa a agir de forma, quando as suas ondas estão de forma mais organizadas. E isso é o que ele ensina que você pode fazer. Aqui ele vai contar um exemplo de um participante dos seminários dele. Por exemplo, José, um dos participantes dos meus seminários, tinha 10 verrugas do tamanho de azeitonas na mão esquerda. Ele ficava tão constrangido que muitas vezes escondia a mão no bolso. Um dia, José ganhou um livro sobre meditação. Certa noite, antes de dormir, ele decidiu tentar o processo, ou seja, ele decidiu tentar meditar. Na manhã seguinte, todas as verrugas tinham desaparecido. Ele ficou chocado e super feliz. E aí o autor aqui do livro, o Joe Dispenza, ele explica o que é isso. A inteligência universal que mantém a ordem tanto no universo quanto no seu corpo, porque lembra que a gente é uno com o universo? Então, essa inteligência universal mantém a ordem no seu corpo naturalmente, porque você tem a inteligência universal dentro de você. E aí ele diz, a inteligência universal fez o que sempre faz, cria mais ordem a fim de refletir uma mente mais coerente. Quando a nova mente de José correspondeu à mente superior, que é a inteligência universal, esse grande poder interno promoveu a cura. Então, o que acontece aqui? Ele saiu da desordem para a ordem. Ele saiu da sobrevivência para a criação, da contração para a expansão. A consciência ilimitada, então, restaurou a ordem em seu corpo e ele foi curado. Aí, agora, ele conta a história de uma outra participante do seminário dele. Agora é a história de Monique, que é uma terapeuta. Ela havia vivido inconscientemente em um estado quase constante de carência, sem dinheiro suficiente, sem energia suficiente, sem tempo suficiente para fazer as coisas que queria. Agora estava passando por uma fase particularmente difícil. O aluguel da sua sala comercial havia subido consideravelmente. A casa dela não poderia acomodar o espaço de trabalho. Ela e o marido não tinham condições de mandar o filho para a faculdade que ele queria. A lavadora de roupas precisava ser substituída. E a economia instável havia forçado vários dos seus clientes a interromper o tratamento. Olha o caos que estava a vida dessa mulher. Tudo dando problema. Lembra quando a gente fala, nossa, quando uma coisa dá problema, parece que dá um monte de problema? Aqui, ó. Isso estava acontecendo na vida dela nesse momento.
Você vê o caos interno que ela estava vivendo também, tá? Ela reconheceu que sempre tomou decisões e buscou soluções a partir de uma perspectiva de carência. Ou seja, toda vez que ela ia tomar uma decisão ou que ela buscava uma solução, ela pensava assim: ah, eu não tenho dinheiro suficiente. Não, eu não tenho tempo para fazer isso. Não, eu não tenho energia, eu não consigo. Olha só. Ela havia memorizado esse estado de ser, então era natural, qualquer coisa que acontecia, ela já vinha com essas respostas, porque já estava no estado de ser dela. Então ela decidiu mudar a sua personalidade. Monique criou um modelo de quem queria ser, como queria pensar e o que queria sentir. Imaginou-se como uma mulher que fazia todas as suas escolhas com abundância de energia, com tempo e dinheiro. Por mais que ela não tinha, ela começou a viver como se tivesse. Ou seja, precisa fazer tal coisa. Ao invés dela falar, não tem energia, opa, peraí que eu vou fazer agora. Eu tenho muita energia para fazer isso. Ela começou a viver nesse estado, tá? E aí aqui o que acontece? Seu objetivo de se tornar essa pessoa era firme e a sua visão era precisa. Ela sabia exatamente quem ela não queria mais ser e tinha planos definidos para como seu novo eu pensaria, se comportaria e sentiria. Ou seja, ela estava decidida e estava claro na cabeça dela como que ela deveria agir de agora para frente, que ela estava decidida a mudar, ela não queria viver mais naquele caos que ela estava. Quando nós tomamos uma decisão firme e temos a clara intenção de como será a nossa nova realidade, a clareza e a coerência desses pensamentos produzem emoções correspondentes. Como resultado, a nossa química interna muda, nossa composição neurológica é alterada. Por quê? Nós podamos antigas conexões sinápticas, ou seja, aquelas conexões lá de pensamentos negativos, sentimentos negativos, eu não posso, eu não consigo, eu não tenho energia, eu não tenho dinheiro, você começa a podar. Por quê? Agora você está gastando energia com eu consigo, eu vou, eu tenho dinheiro, eu me sinto próspera, eu me sinto maravilhosa. Então você está ativando uma cadeia sináptica e desativando outra. E aí aqui ele diz, até expressamos quando nós fazemos isso, até expressamos nosso código genético de modo diferente. A epigenética fala isso, né? Que quando você age com pensamentos, sentimentos e comportamentos negativos e o seu ambiente é negativo, você aperta botões no seu sistema genético e ativa determinadas situações genéticas, né? Que às vezes abre aquele ambiente para quê? Para doenças. Quando você tem pensamentos, comportamentos, hábitos positivos e o seu ambiente está positivo, você aperta botões para quê? Para trazer bem-estar e mais qualidade de vida para você. Então você muda, né? Você consegue alterar ali os seus genes. Não é o seu DNA, é só os seus genes, a forma que os seus genes vão se expressar. Que se é o estado de doença ou estado de saúde, tá? Monique começou a viver a vida a partir da perspectiva de alguém que tinha bastante dinheiro, energia em abundância e cujas necessidades eram todas atendidas. Ela sentia-se maravilhosa, vivendo com uma mentalidade diferente. Várias semanas depois, ao dirigir para casa, parou para abastecer o carro e ao entrar na loja do posto para pagar, no balcão havia cartões de vários jogos de loteria. Num impulso, comprou um bilhete. Parou em uma pizzaria local para pegar o jantar e, ao chegar em casa, disse à família para começar a comer sem ela. Enquanto ela limpava o banco do carro, que estava sujo por causa da caixa de pizza, seu marido veio correndo. Você não vai acreditar, seu bilhete de loteria foi sorteado. Pense você ou não, coincidência ou não, ela ganhou na loteria 53 mil reais. Aliás, 53 mil dólares. Esses 53 mil dólares era o valor exato do valor que ela devia no cartão de crédito. Ou seja, com aquela mudança de personalidade, do estado de ser, ela conseguiu alcançar resultados diferentes. O que a história de Monique ilustra é o poder de criar um novo estado de ser. Ela não conseguiria fazer isso apenas imaginando que era uma nova pessoa. Ela teve que colocar o novo eu em ação. Ou seja, não basta você falar, eu quero me sentir maravilhosa, eu quero me sentir próspera, rica. Você precisa ser aquilo. Você precisa colocar em ação aquilo no seu dia a dia, mesmo antes daquilo acontecer. Como Monique desenvolveu uma nova personalidade que agarrava a oportunidade... Aliás, antes de continuar, lembra que ontem nós falamos lá
Quando você quer um posto, você precisa se preparar para ele. Você precisa agir. Lembra de Esther, que a gente estava falando do posto de rainha? Ela estava se preparando para aquele posto. Ou seja, ela precisava se apresentar como uma rainha para ela virar uma rainha, tá? Como Monique desenvolveu uma nova personalidade que agarrava oportunidades e agia de um jeito diferente, ela experimentou novos e melhores resultados em sua vida. Nova personalidade, nova realidade. Coloque isso na sua cabeça. Uma nova identidade, uma nova realidade. E um novo futuro, com certeza. Aí aqui ele vai contar a história dos monges, tá? Os monges budistas foram estudados na universidade em Madison. Eles eram considerados como super meditadores. Durante o estudo, os monges meditavam todas as manhãs, enquanto os pesquisadores monitoravam a atividade das suas ondas cerebrais. Depois, os monges iam para o campus, para a cidade, fazer o que quisessem, visitar museus, ir a lojas, qualquer coisa. Então, quando você vai para a cidade, você está ali num lugar calmo, centrado, meditando. De repente, você sai daquele lugar e vai para o caos. Por quê? Quando você vai para a cidade, para esse monte de informação, museu, para as praças, né? Quando você vai para essas informações, é muita coisa ali. Então, é um caos, né? E o que acontecia? Quando eles retornavam, os pesquisadores faziam uma varredura novamente cerebral neles. E o que eles faziam? Antes deles meditarem, ou seja, acabou de retornar da cidade, peraí, passa aqui que nós vamos ver como é que tá as suas ondas cerebrais. Por quê? Porque você acabou de ter acesso ao caos, a diversas informações. Então, normalmente, uma pessoa normal, ela ficaria extremamente agitada, tá? E aí, quando os pesquisadores faziam essas varreduras cerebrais, o que eles detectaram? Surpreendentemente, apesar de estarem submetidos aos sinais caóticos e incoerentes do mundo exterior, da cidade, eles mantinham os padrões cerebrais coerentes alcançados na meditação. Ou seja, eles voltavam com o mesmo padrão de quando estavam meditando. Quando você enfrenta, aí aqui ele explica, quando você enfrenta a confusão de estímulos produzidos pelos grandes centros, pelo mundo externo, a maioria de nós recua para o modo de sobrevivência e produz as substâncias químicas do estresse, que embaralham os sinais cerebrais. Ou seja, vai mudar as ondas, né? E aqui ele diz, se nós fôssemos como aqueles monges, ou seja, se nós conseguirmos criar uma coerência interna repetidamente, através da meditação, dia após dia, trazer essa coerência para o nosso cérebro, né? Para as nossas ondas cerebrais, ele diz o quê? Que nós também podemos ir para o ambiente externo, ou seja, às vezes chegar no momento de uma briga com alguém ali, às vezes alguém está brigando, e mesmo assim você conseguir manter o seu estado sereno, o seu estado organizado, tá? Sem estresse. E aí ele diz, e não mais sofrer os efeitos desreguladores, ou seja, os efeitos estressores. Quando você persiste na meditação, você não apenas remove condições negativas, como também consegue progredir rumo ao seu eu ideal. Porque quando você remove as condições negativas, você fica aberto, o campo ali está vazio e aberto para você acessar as frequências superiores da gratidão, do amor, que é onde se manifesta, que as coisas se manifestam, né? Sua coerência interna, naturalmente, ou seja, quando você está coerente, quando você está em equilíbrio, em harmonia, naturalmente o seu corpo desmemoriza os comportamentos, pensamentos, sentimentos e reações negativas. Ele desmemoriza. Porque você está coerente, você não faz mais parte daquilo ali. Então você está coerente, agora você está tranquila, você está em harmonia, você está acessando o amor, a gratidão, a confiança, a inspiração. Entende como que isso muda? Quando você atinge um estado neutro vazio, é mais fácil implementar alegria, amor ou gratidão, ou qualquer um dos estados emocionais elevados, porque essas emoções são profundamente coerentes. Olha que maravilha, que lindo, né, gente? Bom, a gente encerra aqui agora, tá? O capítulo 8 e na nossa próxima live a gente vai pro capítulo 9. Vamos perguntar pro oráculo aqui qual é a mensagem de hoje? Meninas, se você ainda não está no Clube Diamante, eu mando tudo por lá, tá? É um grupo gratuito no WhatsApp. Se você ainda não está lá, é só colocar quero aqui nos comentários que eu te envio o link. Ou então tem link na minha bio também, tá?
Oráculo, qual é a mensagem para essas mulheres que estiveram aqui neste dia, que estão acessando essa live a qualquer momento? Qual é a mensagem, Oráculo, para que elas possam receber? Qual é a mensagem, o direcionamento para o dia de hoje? É uma afirmação. Encho a minha mente diariamente com bons pensamentos. Coloque a sua mente hoje. Encha ela de bons pensamentos. Sempre que vir um pensamento negativo, você cancela ele e substitui por outro positivo. Meninas, se vocês gostaram, curte e compartilha. É uma forma de vocês incentivarem esse canal e também multiplicar o bem na vida de outras pessoas. Tudo que a gente deseja, que a gente manda pro outro, a gente recebe multiplicado. Tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até segunda-feira. Bom fim de semana para vocês, tá bom? Fiquem com Deus. Beijo!